Esse aqui é o canal Coração Tricolor e eu sou o Fernando Cordeiro. E hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de clássico no Maracanã. Nosso Fluminense entra em campo contra o Vasco da Gama às 21h30 no Maracanã. Bom, partida válida aí pelo Campeonato Carioca. Se nós vencermos, deixaremos o Vasco numa situação muito ruim, ao ponto de que talvez ele não consiga chegar para as semifinais dessa Taça Guanabara / Campeonato Carioca. Entram 4 e se nós vencermos o Vasco hoje, a situação do Vasco fica meio chata, meio complicadinha, né? Eu espero que vençamos hoje, porque tem duas coisas, né? Primeiro, que eles deram uma goleadinha na gente ano passado, 4-2. Rola essa freguesia para o Vasco e nós, por isso mesmo, temos que vencer hoje. É um dos outros motivos pelos quais eu penso que o Fluminense deve vencer, ou vencer, não tem outra opção, são exatamente esses, né? Continuar na liderança do Campeonato Carioca / Taça Guanabara, diminuir, né, progressivamente esta freguesia para o Vasco e, de preferência, dar uma goleada, porque o Vasco há muito tempo está pedindo e merecendo que nós apliquemos esta goleada neles. Agora, no que diz respeito à freguesia, eu não tenho nada contra o Vasco, não. Eu só penso o seguinte: é um time que, nós somos muito fregueses do Vasco, assim como do Palmeiras e do Flamengo. É papo de eles terem 24, 25, e o Vasco, em alguns sites, se você for procurar, vai dar 29 vitórias a mais para o Vasco, a mais do que a gente, não é? E o Vasco é um time que praticamente está sempre indo na Série B. Desde que o Eurico Miranda saiu do Vasco, que o Vasco vive em maus lençóis. Então, por exemplo, se eles deram a sorte de estarem na Série B, e no sentido de manterem a freguesia, porque são menos jogos com o Fluminense, por estarem lá disputando outro campeonato, já que eles estão esse ano, né, então nós vamos ver se todos os jogos que nós temos o Vasco pela frente, vamos ver se a gente dá uma neles, né, em todos os jogos. Porque provavelmente esse ano teremos esse do Campeonato Carioca e os dois do Brasileiro, a não ser que por uma feliz coincidência na Copa do Brasil eles cruzem o nosso caminho. Aí serão 4 jogos. Senão, não vejo mais campeonato para o Fluminense ganhar do Vasco esse ano, né? Nem nesse ano, nem em ano nenhum. Agora, por que eu tenho essa coisa com o Vasco, principalmente? E é claro que a gente brinca, sacaneia, negócio de Série B, mas também não são tantas Séries B assim. Porque eu sou dessa época aqui, do Rivelino, e até meados dos anos 80, no time do Assis, o Austin o Romerito, o Vasco é que era nosso freguês, né? Então não adiantava a gente ia no Maracanã, via o Vasco massacrar o Fluminense. Na época do Assis, o Fluminense jogava em contra-ataque, o Fluminense ia lá, fazia um golzinho, 1-0, o Fluminense acabou. O Campeonato Brasileiro de 84 foram 2 jogos. Um jogo no meio da semana, 1-0 numa quarta-feira, como hoje, gol de Romerito, e no fim de semana empatamos e conquistamos o Campeonato Brasileiro de 1984. Então, o Vasco tinha gente atravessado na garganta. E foi uma freguesia que não foi uma freguesia honesta. Ela se deve muito à influência do Eurico Miranda, vice-presidente da arbitragem, vice-presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, influenciando na arbitragem nos jogos contra o Fluminense. Eu me lembro que em 1985, depois que o Fluminense foi tricampeão carioca, o Eurico Miranda e o Caixa d'Água disseram a mesma coisa. Enquanto estivermos aqui no comando da federação, leia-se, o Fluminense nunca mais vai ganhar coisa alguma. Bom, do Vasco não ganhou o mesmo. Eu me lembro de uma decisão de campeonato carioca, eu acho que em 87, em que nós saímos na frente, gol numa jogada entre o João Santos e Tato, fizemos 1-0, e depois eles, aos 37 do segundo tempo, iniciaram ali a reação e viraram para 2-1, e ali, a partir dali, o Fluminense entrou numa freguesia total para o Vasco e reverteram a freguesia. Então, não foi como o Flamengo, não foi como o Palmeiras. O Flamengo, desde que eu me entendo por gente, a gente ia
no Maracanã, o placar eletrônico dava lá a diferença dos confrontos, os Flamengo sempre com 20 vitórias em cima da gente, 18 vitórias, mas as decisões nós ganhávamos em cima deles. E o Palmeiras também tinha uma coisa muito curiosa, também sempre com essa diferença grande sobre a gente, mas volta e meia a gente dava uma goleadinha neles. Era um 4-0 aqui, um 4-1 ali, até aquele 6-2 que, se eu não me engano, 2001, quem jogou nesse jogo, no meio campo, jogou pra caramba, foi o nosso treinador hoje, Fernando Diniz. Para vocês verem, né, quanto tempo tem isso aí, para sentirem na pele. Então o Fluminense está realmente devendo uma goleada ao Palmeiras há muito tempo. Agora, eu acho que Palmeiras e Flamengo, junto com o Fluminense, são os maiores times do Brasil na atualidade. E o Vasco, brincadeiras à parte, está bem todo ano em dificuldades. Quando não está na Série B, está na Série A lutando para não ser rebaixado. Então, só se for aquela freguesia realmente, que não tem jeito, né? Como foi ano passado, vocês viram, com 1 minuto de jogo, o Fábio entregou uma bola, o tal do Pedro Raul fez um gol, e 1 minuto de jogo já estava 1-0 Vasco. Ou então depois teve aquele 4-2. Então, às vezes, eu bate na madeira, mas acho que essa freguesia não é uma freguesia legítima não, mas os 2 jogos do ano passado assustaram um pouco sim. Mas vamos ver hoje, né? Vamos ver como nos velhos tempos, um 5-1. Eu me lembro de uma vez, eu estava no Maracanã, Fluminense 5, Vasco 1. Quem sabe, não é? Quem sabe? E por que não? Bom, lembrando que o Fluminense vencendo, se mantém, né? Na primeira colocação, o Fluminense entra com força máxima, ainda por cima com Renato Augusto no banco, Davi Terãs, esse garoto Lucumí, esse outro colombiano, muito bom. Eu vi alguns vídeos desse moleque jogar. Esses vídeos nunca costumam me impressionar, mas esse, e eu achei ele assim, já falo dele, o Douglas Costa, e mais ainda tem o Lelê no banco, que eu acho que esse ano é o ano do Lelê. Ainda tem o Cauã Elias também no banco, Felipe Andrade. Agora só não está o Isaac no banco e o João Neto. E nem o John Kennedy, porque o John Kennedy está voltando a treinar hoje, chegando de volta do pré-olímpico. Então esse Lucumí, por exemplo, eu vi, e ele me lembra assim, uma mistura de Cafuringa. Cafuringa está aqui nesse pôster aqui, ó, é o ponta direita. Ele que deu um show naquilo que eu chamo de bimundial em 75, né, em cima do Bayern de Munique aqui no Maracanã, 1-0 Fluminense, gol contra do Gerd Miller, que o Rivelino dá aquele elástico, chuta, o Kleber chuta a bola para fora, o Gerd Miller vem de carrinho e bota a bola para dentro, 1-0 Fluminense. Ali o Cafuringa deu um show de bola, mas assim, eu acho que o Cafuringa, o Lucumí é uma mistura de Cafuringa com Renato Gaúcho. Ele dribla bastante, vai para cima, vai para o pau, é aquele ponta que dribla e para um pouquinho esperando o contato físico. Eu gosto de jogador assim. E depois vai para a área tentar, tanto vai para a linha de fundo para cruzar, quanto vai para a área para tentar o gol. Então acho que o Fluminense é isso, está bem servido. Ainda vem mais um aí, um tal de Marquinhos, né? Ainda tem os moleques de Xerém, que eu espero que João Neto, Cauã Elias e Isaac fiquem. Obviamente que o Felipe Andrade não precisa nem dizer que o Fluminense vai precisar desse moleque, seja na zaga, seja no meio de campo. E também lembrando que sem sexta, quinta-feira, amanhã, na próxima, o Fluminense vai estrear na Recopa contra a LDU, fazer o primeiro jogo lá nas altitudes. Então, quer dizer, tem esse jogo do Vasco hoje, e aí depois o Fluminense já começa a se preparar, inclusive esse jogo do Vasco também é uma preparação para o jogo de ida contra a LDU pela Recopa. Eu realmente espero que esse ano de 2024 seja um ano, acho que vai ser, de glórias para o Fluminense. E já disse aqui, né, sendo tricampeão carioca logo de cara agora e campeão da Recopa, eu já fico satisfeito. É claro que vou querer mais coisas, mas eu acho assim que a galera está pedindo muito esse tri e pedindo muito essa Recopa, porque é em cima da LDU. Deixem aqui seus comentários, por favor, o que é que vocês pensam disso,
da importância desses dois títulos, deixe inscrito aqui, por favor. Quais seriam os títulos de suas preferências para o Fluminense ganhar esse ano? Porque nós estamos nessa vibe agora, né? Em condições de pensar, poxa, qual seria o melhor título para o Fluminense? Outra Libertadores, né? Ir de novo para o Mundial, não é? Então, deixem aqui, porque aqui a vantagem do canal é essa. Vocês escrevem, eu respondo. E nas lives, que são aos finais de semana, vocês participam de graça, comentam de graça e eu respondo, obviamente, de graça também. Tá beleza? Torcida do Fluminense, com as bênçãos de João de Deus, vamos para cima do Vasco, do Bacalhau hoje e continuar a reverter esse quadro de freguesia absurdo e também seremos campeões aí da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Beleza? Saudações tricolores e até o próximo vídeo.